Bacana. Bom, eu vou colocar para gravar. Isso aqui não é radioativo, tá? Isso aqui é só Powerade azul mesmo, tá bom? Porque tá tenso o negócio aqui. Então, cadê? Fique bem. Me perdi. Onde Você tá? já Tá aqui. Já tá gravando, já tá ao vivo, pô. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Estamos aqui em mais uma gravação belíssima. Eu cortei o Fernandão bem na hora da entrada da vinheta, mas é assim que nós faz as coisas aqui, é interrompendo o outro, é brigando com o amiguinho, é não respeitando ninguém, é arrumando briga todo episódio. Mentira, menti pra caramba, porque eu ando com muito vendedor ultimamente, então eu tô mentindo muito. Olha aí, eu já arrumando mais uma treta com mais uma classe brasileira aí, dos vendedores. Beijo para os vendedores de todo o Brasil. Bom, ao meu lado temos um grande vendedor e temos um grande filósofo, entendeu? Então vamos começar pelo vendedor. Boa noite, Eric. Tudo bem com você? Ó, bem na hora que eu tô tossindo. Fala, Fernandão. Fala, chefinho. Fala, galera. Bom estar de volta aí, depois de uma semana de folga. Não 100%, mas o programa tá bom, né? Maravilhoso. Excelente, excelente, excelente. E você, Fernandão? Boa noite. Como vai? Tudo bem? Fala, patrãozinho, mestre Eric, ausência aqui do Luquiba hoje, todo mundo que veio e ouve a gente. Tô bem, com a voz um pouquinho cansada, porque depois que eu fiz a cirurgia, quando eu falo muito, eu acabo perdendo um pouquinho da potência da voz, e ontem eu fiz um especial de WBC, que eu passei 2h30 falando, e hoje eu acordei com a voz um pouquinho arrebentada. Mas nada que me impeça de falar mais 1h30 sem problema nenhum. Não vai dar 1h30, Fernandão. Eu prometo que não vai dar 1h30. Ainda estamos em menos pessoas aqui. Tudo bem que o Luquiba sempre é muito sucinto, mas estamos em menos pessoas aqui. Vai rolar num tempo agradável. Estou com a baleia também hoje entrando e saindo do quarto, então provavelmente vocês verão uma bela imagem de um cachorro passando em algum momento, né, baleinha? É isso aí. Bom. Nossa, a minha voz também está falhando, Fernandão. Não é só a sua. Sentiu, né? Bom! Mas é isso. Antes de mais nada, como sempre, o jabá. Então, por favor, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Tailgate Zone _BR no Twitter. E Tailgate Zone no cu. Sim, o Tailgate Zone também está no cu. Olha que beleza. Tá vendo? Tire o Tailgate Zone do cu. Lá embaixo também estava aparecendo o nosso site, www.tailgatezone.com.br. Então confira lá que agora a produção de texto está rolando bastante. Inclusive teremos textos aí com análises das divisões da MLB aí, MLB que começa em breve. E temos mais surpresas por aí também relacionadas à MLB. O Fernandão já está até feliz demais. E o Luquiba foi para a Disney negociar o patrocínio para o Tailgate Zone, é isso? Exatamente. Exatamente. Continuando o jabá aqui, o Luquiba está em Orlando. Não, acho que ele está em Miami ainda, não sei agora. Fort Lauderdale. Tô perdido. Mas ele está em algum lugar, ele vai para os parques e vai negociar lá direto com o Ratazana lá, o Mickey Mouse, um patrocíniozinho esperto para nós aqui, para aparecer o logo da Disney aqui e a gente ter Star Plus de graça e tudo mais. Não tem um esquema lá da Inglaterra que a rainha ou agora o rei faz o esquema de Lorde, não sei o que. Eu fiz isso com o Luquiba para ele virar um Florida Man temporário e honorário por uma semana. Aliás, eu tenho uma frase muito boa aí da Flórida que eu usei com vocês do grupo essa semana, mas quando a gente entrar nesse assunto aí, eu falo. Mais um jabazinho aqui também, não se esqueçam do YouTube, tá, galera? Então vocês que estão vendo, se querem ver nossas carinhas enquanto a gente fala, pode ir lá no YouTube, estamos lá. Mas se for no YouTube, vai lá no canal, se inscreve, deixa comentário, ativa sininho, dá like, faz tudo, porque engajamento pra gente é tudo. Engajamento é vida. Dito tudo isso, agora sim, vamos contar história hoje na história. Nessa semana, vamos de 9 de março até 15 de março. A baleia apareceu ali, ó.
Eu esqueci de coletar aniversários do Tailgate agora nesse começo de março, mas eu acho que não temos. Então, vou passar batido aqui. Não me lembro, pelo menos, de ninguém com aniversário em março. Então, não temos nenhuma graçola de nascimento de alguém do nosso time. Mas, seguindo, março foi o Luquiba que fez, e o Luquiba deixou coisas bacanas para a gente aqui. Então, começamos com 9 de março de 2006, quando Lisa Leslie vencia o terceiro prêmio de MVP e se igualava a Sherry Supes. Vale também comentar que, além das duas, eu separei aqui, também temos a Lauren Jackson com 3 MVPs, são as 3 únicas jogadoras com 3 MVPs. Vale dizer da Aja Wilson também, que ganhou o MVP na temporada passada, pela segunda vez, e tá jogando muito. Quem sabe na temporada que começa em maio, a Aja Wilson também não se junta a esse grupo de elite. Dito tudo isso, vamos para o dia 10 de março de 2022. Os donos de clube da MLB chegavam a um acordo com a MLB PA e encerrava-se o lockout depois de 99 dias de greve. Lockout que é uma grande filha da putice, que é a greve dos patrões, que no Brasil, por exemplo, é crime. Olha que beleza. Mas lá nos Estados Unidos isso rola. Adoro as leis americanas, Eric. Adoro. Ou a Vocês falta são de engraçados. leis, né? Ou a falta de leis. Exatamente. Mas a temporada não atrasou muito, né, Fernandão? Foi pouco tempo de atraso, em abril já começou e vida que segue, né? Estava programado para começar ali por volta do dia 28, 29 de março e acabou começando 6 de abril. Foi uma semaninha só para começar a temporada, sim, mas acabou atrasando a preparação dos jogadores, né? Porque durante o período do lockout, os jogadores não podiam ter qualquer contato com suas franquias. Então, o cara tinha que fazer um treinamento físico, tinha um programa de treinamento físico para o cara, ele não podia fazer isso com a orientação do preparador físico do time, não podia usar as instalações do time, tinha que fazer isso tudo por conta própria. Acabou gerando um pouco de problema nisso, mas pensando no início da temporada, não uma semaninha só, nada a comprometer demais. Exato. Posso só, e não tem nada a ver com isso, mas tem a ver porque eu lembrei do Dodgers agora, Fernandão, e lembrei que eu não vou lembrar o nome do jogador, que hoje tá feia a coisa, mas quem que é o jogador do Dodgers que tá nos primeiros jogos de Spring Training, tá indo pro at-bat e não tá fazendo swing nenhum, e o que é a utilidade disso? Tem um jogador, acho que é do Dodgers, né? É o Miguel Vargas, o Eric, é prospecto, vai assumir a segunda base dos Dodgers, embora seja na formação primeira, terceira base e até outfielder, mas vai assumir a segunda base. Eu, sinceramente, não entendi ainda por que ele está fazendo isso. Não tem pelo menos não sei de nenhuma orientação do time para que ele não faça movimento. Inicialmente, ele estava com uma fratura no mindinho. Ele podia fazer movimentos defensivos, mas não podia fazer movimentos ofensivos, né, de rebatida. Pode ser que isso ainda esteja surtindo efeito, por isso ele está sem fazer swing. Mas acho que isso já era para ter passado, já tem umas 3 semanas que ele pegou. Mas por segurança ainda devem estar segurando o menino. Beleza. Interessante, muito interessante. Sempre muito bom saber dessas coisas pelo glorioso Fernandão. Adoro usar glorioso. Vamos então para 11 de março de 1986. Os donos de time da NFL votavam por 23 a favor, 4 contra e 1 abstenção em adotar o uso do replay instantâneo, algo que não tinha até então. Isso é maravilhoso, né? Isso aqui é um bagulho que realmente mudou o jogo, né? Mudou mesmo. Nessa época ainda não tinha desafio de técnico, tá? Só mais um complemento aqui, ainda não tinha desafio de técnico nem nada, mas já tinha o replay. Isso muda o jogo. Bem interessante. Reduz a quantidade de erros. Exatamente. Tem que deixar o esporte mais... Interessante que a MLB adotou algo semelhante ao que a NFL fez, por unanimidade, assumir que em entradas extras durante a temporada regular, o corredor fantasma vai aparecer na segunda base. Isso não é uma regra, mas é um acordo entre todos da liga, então daqui para frente vai ser sempre assim. Não mais será necessário que os donos de franquia ratifiquem essa mudança, já está ratificada daqui para frente, vai ser sempre assim durante a temporada regular. Muito bom, é justo.
Aliás, inclusive, o Bira comenta um pouco sobre isso no nosso Entradas Extras da semana passada. Então, confiram, foi bem interessante. O programa foi de qualidade. Seguindo, então, para 12 de março de 1903. 1903. Nem meu pai existia ainda. Nem meu avô. Nem eu existia. Se eu existia nessa época, eu era outra pessoa. Ainda não tinha encarnado como Fernando. Devia ser outra figura. Ai, maravilhoso. Mas nesse dia, então, tínhamos uma franquia que era localizada na rua 168 com a Broadway, que era aprovada pela American League. Essa franquia hoje é conhecida como New York Yankees. Que história do Yankees. 1903, estádio Hilltop Park, que em 1911 foi casa do New York Giants. A essa época, os Yankees ainda se chamavam New York Highlanders, e tempos depois, mudando-se de nome até que chega ao nome New York Yankees, como nós conhecemos hoje. Exatamente. Franquia no Bronx. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais bonita que essa. Vou fazer uma pergunta aqui também. Não, tem a ver, porque eu vou falar de Yankees. É a torcida com o maior número com mais comunidade latina envolvida, não é? Ou é o Dodgers? É verdade, porque a lei tem uma comunidade latina muito grande. Pois é, eu tenho essa dúvida se é Dodgers ou se é Yankees. Eu acho que é Yankees. Aí a gente tem que pensar se a comunidade mexicana de Los Angeles, da Califórnia, é suficiente para passar sobre a comunidade latina de Nova York, envolvendo aí todos os países da América Latina. Mas, de fato, Mas é assim, né? A questão de Nova York, muito boa parte da comunidade latina vive no Queens e naquela região do estado do Mets, né? Então também tem a questão da divisão lá. Mas que também tem no sul da Califórnia, com Anaheim, então... Mas é uma pergunta bem interessante. Uma coisa que de novo, relacionado... O Rafik falou uma coisa uma vez que, cara, ficou comigo. Ele falou, o Yankees é a marca fashion mais forte do mundo. E, cara, eu posso falar aqui em Joinville, toda vez que eu vou caminhar no Mirante, independente do dia, que sempre tem alguém com a porra do boné de Yankees. É impressionante. É bizarro. Isso é muito louco. Isso acontece em todo lugar, e não tem uma vez, mestre, que eu veja uma pessoa com um boné do Yankees na rua e fale, ali mais um que nem sabe o que está usando. Eu sempre falo isso, sempre falo. Não, isso é muito, muito legal, muito legal. É o boné de Nova York, né? Pra galera, esse é o boné de Nova York. A galera esquece que Nova York tem um Czinho do Siri ali depois. Na verdade, as pessoas costumam dizer é o boné do NY e o boné do LA. É assim que eles se referem aos bonés de Dodgers e Yankees. É maravilhoso. Mas olha só, é muito legal. Eu gosto dessas coisas do beisebol, porque aí, 1903, é um esporte mais que centenário e tem história pra gente contar pra caramba. Beleza, continuando. 13 de março de 2022. Depois de 40 dias aposentado, Tom Brady volta para a NFL, falando que vai jogar no Tampa Brady Buccaneers mais uma temporada. E aí também desenrola todo o caso do divórcio e tudo mais, tá vendo? O cara só queria divorciar. Era mais fácil pedir o divórcio direto para Gisele, em vez de inventar que vai jogar mais uma temporada. É um safado de primeira esse Tom Brady, que agora aposentou. Mas beleza. Tentaram voltar ele essa semana, mas ele já fechou a porta de novo. Né? Já era, né? Agora é Fox mesmo. Agora ele já separou, Fox. Né? Então não precisa mais voltar, né? Exato. Ai, meu Deus do céu. Deve ser muito difícil viver com a Gisele, meu Deus. 14 de março de 1960, na vitória do Philadelphia Warriors sobre o Syracuse Nationals, pra vocês verem como isso é antigo. Por 132-112, o Will Chamberlain marcava 53 pontos, que até aquela época, eu não verifiquei isso depois, mas até aquela época era a maior pontuação nos playoffs da NBA. Isso já deve ter passado, provavelmente, mas eu não fui validar. A maior pontuação hoje é do senhor Michael Jordan, 1986, jogo 2 contra o Celtics, 63 pontos. Aí, muito obrigado, Fernandão. Tá vendo? Sempre tem alguém para me salvar. É assim que eu gosto. Como é que o Natanzinho brinca? Que a âncora para jogar lá embaixo, né? Tá vendo? Eu também jogo lá embaixo. Vocês me salvam várias vezes. Maravilhoso. O Will Chamberlain depois tem um jogo de 100 pontos e eu só queria dizer agora, vou jogar uma bold aí, que daqui 3 anos a gente vai ter alguém fazendo mais que 100 pontos. É bem bold, hein?
porque a gente falou aí da NBA evoluir, ter jogos de 200 pontos e alguém faria quebrando essas barreiras aí de maior número de pontos. Eu acho que em 3 anos a gente chega lá. Louco, né? Mas eu quero fazer uma bold, eu quero apostar forte aqui. Já que a gente vai apostar forte daqui a pouco também. Seguindo, 15 de março de 1988, os donos de franquia da NFL votavam e aprovavam a mudança do St. Louis Cardinals para Phoenix, se tornando Phoenix Cardinals, que hoje é Arizona Cardinals. Engraçado, né? Nós tínhamos St. Louis Cardinals na MLB e na NFL. Não tem mais nada em St. Louis agora. Não, tem só os Cardinals. Tem né? o Cardinals. Tem o Blues também. Tem o Blues também. Mas a NFL perdeu o St. Louis por completo. Mas também não vingava ali, né? Convenhamos que não vingava, né? O Rams só foi ganhar coisa quando saiu de lá. É uma cidade interessante, mas é no meio do Bible Belt lá, então tem certas restrições que é melhor a gente nem falar aqui. Mas é uma cidade interessante, boas cervejarias. Muito bom. A gente precisa falar dessas cervejarias. O Kansas City Chiefs é do Missouri ou é do Kansas? Do Missouri. Do Missouri, né? Kansas pelo menos City, Missouri. Já teria um clássico para fazer, né? Porra. Verdade. Interessante. Bom, senhores, era isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Podemos pular? Vamos pro ponto da semana? Toca, soca a bota aí, chefe. Soca a bota, alemão. Corta, chuta, lançamento para primeira base! Eu lembrei do chupa agora, eu ia falar, Eric, chupa e melzinho. Verdade. Pra sua gripe. É verdade. Chupa e melzinho. Beleza, vamos começar por um assunto que eu não sei se vai dar muito que a gente falar, mas eu acho que é legal. Dança de QBs na NFL. Nós tivemos já o Derek Carr indo para o Saints, até agora é o que temos. Temos uma franchise tag não exclusiva no Lamar Jackson. E temos papos de Aaron Rodgers ser trocado de Green Bay, aparecendo nos Jets, etc. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Primeiro, ida do Derek Carr para o Saints. Me parece algo interessante. Eu acho que é uma combinação que já poderia ter acontecido antes. Como o bem lembrado pelo João, agora o Carr se une ao Dennis Allen novamente. E pode ser que isso dê samba, e sim, o Carr já é o melhor quarterback na divisão dele. Mas que Carr veremos em 2023? Fiz muita pergunta aí, mas é para a gente debater mesmo. Que Carr que a gente vai ver em 2023 agora, Eric? Será que a gente vê um cara evoluído, um cara diferente? O Saints é um time um pouco melhor, né? Tem mais talento que o time do Raiders, mas o que esperar desse cara no Saints? Eu tô me segurando para não fazer piadinha com as frases que você quase soltou com cara. Mas como esse é um podcast de família, vou me segurar. Cara, o João estava feliz, então eu fico feliz. Esse é o primeiro ponto. Eu acho ele sim um bom quarterback. E o mercado está mostrando, né? Porque, tipo, um nome que faltou a gente falar porque ele não mudou, mas ele renovou. O mercado que paga 40 milhões por ano para Daniel Jones mostra que é um mercado extremamente inflacionado e restrito de talentos. E assim, eu não tô acreditando, o contrato do Daniel Jones não é nenhum absurdo, tá? Ele garante por 2 anos. Então, apesar do número, vamos falar em 160 milhões, cara, o contrato é garantido por 2 anos, ele conhece o sistema, ele fez muita pouca besteira no passado, então uma defesa que cria turnovers acabou sendo, e um jogo corrido forte acabou sendo uma receita que funcionou muito bem com o Devil, né? Então, mas voltando ao Carr, ele é o melhor quarterback da divisão, isso pode fazer toda a diferença e pode levar o Saints para os playoffs de novo. O meu grande ponto e eu bato nessa tecla, meu MVP todo ano é os nerds de cap do Saints, porque eles conseguem fazer milagre ano após ano e eu não entendo como. Chupa os 3 da Americanas lá. Vocês acham que vocês são bons na planilha? Os caras do Saints são bem melhores que vocês. E não vão para cadeia. Algumas coisas do que você comentou aí, antes de chamar o Fernandão. A primeira do Carr ser o melhor da divisão.
como a NFC tá ficando descarregada de bons quarterbacks e a AFC tá ficando lotada de bons quarterbacks, né? Então isso também pode ser um ponto muito positivo para o Saints durante a temporada inteira, porque o Saints ainda tem uma defesa boa, o Saints ainda tem uma linha ofensiva ok, e o Saints ainda tem um Camara no seu prime time aí, né? No seu prime time seria a palavra certa, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tá no seu auge ali ainda. Então, e talvez sem Aaron Rodgers também, né? Vai ter o Hurts, que sim, provou que é um quarterback bom, mas ainda tem muito que provar, né? A gente também tem o Kyler Murray, que a gente não sabe se vai ficar jogando videogame ou se vai realmente entrar em campo. E tem o Stafford também, que, sei lá, se vai ficar saudável, se vai conseguir voltar a jogar direito lá no Rams, que o Rams também já tá todo depenado. Então, assim, é um time interessante aí pro Saints. E outro ponto, esse contrato do Daniel Jones, do Danny Dimes, é muito interessante, porque ele começa o primeiro ano, esse ano agora, 2023, 9 milhões que vai bater no cap dos Giants. Depois 37, depois 42, alguma coisa assim. E como você falou, tem esses 2 anos garantidos e depois é muita coisa relacionada a incentivo. E incentivos, se for em playoff e tudo mais, que no total do contrato, se ele bater todos os incentivos, que é playoff, e jogar da mesma forma que jogou nesse ano, bate 175 milhões de dólares. Então, assim, é interessante, sim. É bem interessante. Não, eu fixo mais o quanto é interessante a montagem do contrato do que o que você falou, como o mercado está inflacionado. Porque inflacionado, a gente sabe que toda vez que o último quarterback que renova sempre vai ser o maior valor do mercado. Foi assim, o cara já foi o mais bem pago, o Stafford já foi o mais bem pago, e por aí, e falava-se que o Luck seria o próximo depois deles, mas aí, bom, enfim, não vou mais falar do Luck. Fernandão, o que você acha dessas movimentações? O que você acha de Aaron Rodgers também? Porque você falou que ele ia pipocar e tudo mais. Patrãozinho, você sabe que meu conhecimento é pouco, mas eu fico pensando no Saints no seguinte sentido. Para um time que tinha até um tempo atrás o Drew Brees e de repente passar por um hiato gigantesco, ter um cara como o Derek Carr é bem melhor do que ter o que eles tiveram na temporada passada. Longe de que o Derek Carr seja um cara parecido com o Drew Brees, mas é melhor do que o que foi na temporada passada. Sobre o Aaron Rodgers, cara, eu acho que é o seguinte, o Rodgers ele precisa de um lugar novo. Precisa. A gente comentou aquela vez, né, de que ele não é um líder e de que alguns analistas acabaram batendo muito forte nele e sem lembrar da figura que é o Aaron Rodgers, né? Não é qualquer jogador, é um cara que já foi MVP algumas vezes, já levou o time dele a título e tudo mais, é um cara com uma habilidade gigantesca, mas eu acho que é aquele caso do profissional que já está há muito tempo no lugar só e meio que já não tem muito interesse nas coisas por ali. Quem sabe uma mudança de ares seja uma oportunidade para ele jogar mais 1 ou 2 temporadas legais, assim. Eu só não sei se os Jets são a melhor casa, mas Me preocupa, na capital, verdade, né? O time do Jets é bom, cara. A defesa do Jets é muito boa. O time capengou na parte final da temporada, porque realmente o quarterback era a grande dificuldade lá entre o Milf Lover e o Mike White. E o Joe Flacco até jogou uma partida, realmente complicou bastante. Eles, na verdade, o receiver deles lá, o Wilson, né, Garrett Wilson, para mim vai ser o que vai estourar nessa temporada que vem. Vai ser um dos melhores, com certeza, top 5. O guri é muito, muito, muito bom. E assim, né, a gente tem que falar do Lamar Jackson. Porque sabe que eu adoro esse foco, né? Porque, tipo, o pessoal adora hot take. E, tipo, as últimas 24 horas, os hot takes em volta do Lamar têm sido maravilhosos, né? Porque todo mundo tem uma opinião muito forte. O que é a minha opinião do caso? Pode falar, chefinho. Eu não quero... Não, então, é o próximo caso que eu ia chamar, justamente por conta daquela mensagem que saiu, eu mandei para vocês ontem. Mas você ia falar sobre isso? Isso, mas pode tocar aí. Depois tá, eu vou introduzir então, depois você já pode soltar. Ontem à noite, mais ou menos, saiu um tweet de um dos insiders da NFL falando que existem comentários de que todos os donos sabem dessa tag não exclusiva,
mas que não farão, em acordo com o Ravens, não farão propostas por Lamar Jackson. Seria um tipo de conluio esse negócio aí. É complicado, e o que é mais engraçado, tipo, não existem coincidências, não existem. Reunião de donos foi recentemente. Então, para mim, é um plano muito bem muito bem arquitetado e maldoso para com o glorioso Lamar Jackson. Agora, por favor. A minha opinião é um pouco diferente. Eu acho que existe sim. Eu estou vendo na minha frente o GIF do Collusion, do The League, da série do The League, que todo mundo usa no meu grupo de WhatsApp do Fantasy. Mas, vamos lá, tentar ser pragmático, como eu gosto de analisar essas coisas. Eu acho que existe sim uma espécie de collusion nesse caso, mas mais pelo sentido de os donos com medo de normatizar a questão do contrato totalmente garantido. Eu acho que é menos com o Lamar Jackson e mais na teimosia, talvez seja, ou ele acreditar que ele merece um contrato totalmente garantido. Então, esse é o primeiro ponto. Então, pode existir sim, mas eu adoro lei de mercado. E nesse caso, eu acho que a lei do mercado pode nos surpreender, porque algum time pode perceber como uma vantagem de mercado oferecer um contrato astronômico para um QB. E assim, o que volta para minha cabeça sempre é o Lions. Eu acho que o Lions seria o time que faria mais sentido, do ponto de vista, vamos botar um contrato pornográfico para ver se o Ravens faz um match. O que eu critico, entre aspas, eu acho o Lamar fantástico, mas a gente tem que olhar também os fatos. Ele tem um problema de durabilidade, ele tem uma característica em que esse problema de durabilidade pode afetar, então todos esses são pontos negativos que levariam a um dono de time não querer fazer um contrato totalmente garantido. E uma coisa para mim que fica na minha cabeça é ele menosprezar o papel de um agente, porque eu vejo o sucesso financeiro que os jogadores de beisebol que estão abaixo do Scott Boras conseguem no beisebol, ele achar, e para o bem e para o mal, gente, a gente como torcedor muitas vezes fica puto com o Boras, mas eu estou falando do Boras como um cara que pensa no sucesso financeiro dos seus clientes e dele mesmo. Eu acho ajudando o trabalhador. Mas eu não quero ser tão eu entendi, foi só para causar. Mas, foi só para causar. Eu acho que ele, ao menosprezar essa função do agente e ao assumir publicamente um posicionamento de negociação tão seco já no início, eu acho que ele acaba diminuindo as chances dele, e eu acho que talvez a chance dele voltar para o Ravens num contrato não garantido é grande, sim pela condição um pouco do collusion, mas sim também pela condição do mercado e pela condição de falta de tato de negociação dele. Então eu acho um cenário bem mais complexo do que simplesmente os donos malvados não querem dar para ele. Eu acho que é bem mais do que isso. Interessante, curioso. Eu ainda acho que veremos Lamar no Ravens, sim, com um contrato meio pornográfico. Eu acho que eles estão fazendo só uma dancinha aí para não pagar exatamente o que o Lamar quer. E porque o time mostrou que tem outras deficiências também, né? E não é o time que só precisa dele saudável para chegar no Super Bowl, né? Ainda tem algumas coisinhas para ajustar ali, inclusive até comportamental dos jogadores que têm perdido a cabeça no meio de jogo. Tem toda essa questão aí de você tá ganhando o jogo por uma margem absurda e perder. Isso aí para mim é muito do psicológico e a gestão do time ali que tem alguma coisa errada. Você ia falar, Fernandão? Eu quero perguntar para vocês qual é o papel do Lamar nessa situação, porque ele já deve estar sabendo disso, claro que ele está sabendo disso, e como é que ele se posiciona diante desse conluio dos donos para que ninguém ofereça contrato para ele, ninguém faça uma proposta para ele. É o lado fraco da corda, né? E de novo, a gente está especulando isso, mas ao mesmo jeito que o Browns foi lá e fez uma merda, e assim, a gente fala porque tem todo o histórico do Watson, é outra história, né? Sim. Eu ainda acho que algum dono de algum time numa situação vai perceber uma oportunidade de mercado e vai fazer uma proposta. Talvez não totalmente garantido, mas sei lá, 80% garantido, que é uma coisa que o Ravens vai ter que aí pensar se vale a pena fazer ou não, se vale a pena fazer um match ou não. Então,
É uma negociação de mercado. Todo mundo vai querer ter opinião, todo mundo vai querer achar que certas coisas estão acontecendo. Eu só acho que ele, de novo, ele assumiu uma posição muito dura de negociação a partir do início, e normalmente isso não traz resultados tão positivos. Lamar. Contrato Boras. Não, pode ser também, mas Coltão, imagina Lamar e Jonathan Taylor, que coisa pornográfica. Por favor, façam isso acontecer. Façam isso acontecer, por favor. Beleza. Saindo agora de essas pequenas movimentações que tivemos, inclusive já deixando um spoiler aqui para vocês, o Teteu, sim, o Teteu, olha só, faz tempo que eu não falo do Teteu. Ele está preparando uma lista com movimentações que ele acredita que podem acontecer na Free Agents, e a gente vai postar isso nas nossas redes sociais. Então ele está preparando a lista, depois eu vou fazer a arte e colocaremos nas redes sociais. Eu pedi para ele um texto também, só que ele não me respondeu ainda. Acho que ele está me dando balão, mas eu vou cobrar. Acho que ele já te disse. A cobrança está feita agora. A cobrança está feita aqui ao vivo agora. Mas beleza. Seguindo, saindo da movimentação de quarterbacks, vamos falar de movimentação de quarterbacks, só que referente a draft. Eu coloquei como NFL Combine, para a gente comentar que teve Combine. Aí tem aquelas coisas estúpidas do Combine, dos pulos, dos saltos, não sei o que, do 40-yard dash lá, que todo mundo adora. Mas o meu ponto é para falar dos quarterbacks que estão disponíveis nesse draft aí, dos 4 principais nomes, né? Então temos o Bryce Young, CJ Stroud, o Will Levis, o Will Calça Jeans e o Anthony Richardson. É Richardson ou é Richard? É Richardson, tá certo. Sempre confundo. Esses que, aliás, isso. Exatamente, que é um cara da Flórida, entendeu? Ele vem dos Gators. E aí eu falo, gente, não tem como uma coisa na Flórida ser boa a não ser o Eric, entendeu? A única coisa bem produzida pela Flórida foi o Eric. De resto, nem a olha lá, Flórida, entendeu? Discutível isso, totalmente discutível. Mas brincadeiras à parte, eu queria falar um pouco mais sobre os 4. E o interessante que eu vejo nesse draft é o primeiro que a gente fala dos tetos e do... Como que é? Caramba! Me ajuda, Eric. Esqueci. Floor e ceiling, o piso e o teto, né? Isso. Então tem os pisos aí de Bryce Young, que é bem ok, mas não tem muito teto. Temos pouco piso no CJ Stroud, mas temos um teto grande. E temos o Richardson, que é aquele negócio que todo mundo fala que tem um teto absurdo. Eu mandei para vocês até um ranking lá de atleticismo, que os 3 primeiros é ele, o Ken Newton e o Dante Culpepper. Então, assim, não quer dizer muito esses negócios de atleticismo, né? A gente já viu o Jamarcão saindo por aí também, o grande Jamarcus Russell, que não deu em nada, era um puta porte, todo mundo falava dele, não deu em nada na NFL. Mas, assim, é um cara também que todo mundo tem falado, e é como o Eric falou dos hot takes aí, que estão colocando o teto dele como um teto de Mahomes, entendeu? Então, estão chutando alto e apostando alto nele. E temos o Will Levis, que tem gente já que tá falando, que é o próximo Josh Allen também. E tá engraçado de ver isso. Dito tudo isso, nós temos 3 quarterbacks negros dos 4 principais. Eu queria e aí eu queria começar com uma pergunta, não é uma pergunta tipo, lacrar, nem nada, é uma pergunta sincera minha mesmo. O quanto que a gente está falando a gente duvida do talento desses 3 para comandar um time por conta desse racismo velado que existe, como existiu com o Lamar Jackson lá atrás, né? Inclusive o dono, não, o presidente agora do Commanders, que é um negro, comentou isso, que ainda existe muito de duvidar do intelecto de quarterbacks negros. Então, assim, a primeira pergunta para vocês é essa. O que vocês acham disso? Se realmente fiz uma pergunta imbecil ou é honesta mesmo? Faz sentido isso? Vocês acham que tem alguma coisa de ligação ou não? Estamos só analisando talentos mesmo e faz sentido. Fernandão, quer ir primeiro? Vai você, Eric. Botei na roda, né? Não. Eu acho que sempre a gente tem que parar para analisar isso. E aí eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar. Esse ano eu, Eric, não enxergo. Não quer dizer que não existe. Porque o Bryce Young, a gente tá falando que ele é um
baita de um talento, ele tem toda a inteligência, ele não tem o porte físico. Então, não, na minha opinião, não entra na questão de cor e de raça. O Stroud é o flag de Ohio State. Até um quarterback de Ohio State. E pode ser ele. Assim, o que me incomoda dos hot takes no draft, eu faço muita piada, porque é meu papel no mundo, né? Mas me incomoda essas opiniões que são previsões, na verdade, são nem opiniões, você está fazendo previsões em cima de jovens que vão aprender ainda a exercer sua função dentro do ambiente profissional. Então, quando a gente falou, quando eu coloquei do Richardson ontem no grupo, que eu achei interessantíssima a análise do cara, e eu não sei se eu concordo ou não, mas a probabilidade de bust do Richardson é grande, é muito grande, talvez seja 80%, talvez seja 85%, talvez seja 90%, mas vale a pena você apostar nos 10% dele virar o Mini Mahomes? Fisicamente, ele é um espécime inigualável, né? Realmente impressionante. Então, principalmente quando a gente fala da função de quarterback, que é uma função que o desenvolvimento da leitura do jogo leva tempo. Você não... É só lembrar da primeira temporada do Peyton Manning, é só lembrar assim, você leva tempo para fazer a leitura. Você é um jovem de 20, 21, 22 anos, então me incomoda essas opiniões de ele vai ser um bust ou ele vai ser um talento. Eu não faço a mínima ideia. O que eu faria no lugar do... Assim, o que eu acho eu não subiria eu não daria draft picks para subir para a posição do Chicago para draftar um quarterback, com a incerteza dos 4. Essa é a minha única opinião. E se o Colts fizer, ou se o Houston fizer, eu entendo que eles vão ter alguém que eles acreditam que seja o cara. Essa é a única coisa que eu não faria. Eu não tentaria subir no draft, eu esperaria a minha vez. A não ser no caso do Panthers, se 3 saírem muito rápido, aí você precisa subir, você precisa pegar um dos 4. Curioso, né? Então, assim, Felipe, se não estou perguntando de forma bem, porque sem fugir da pergunta, eu não estou enxergando, mas essa é a visão do Eric, homem branco de minha idade. Ou idade avançada, como queiram falar. Para que isso? Essas afirmações de que quarterback negro não serve me parece muito com as de que goleiro preto aqui no Brasil também não serve, né? Que a posição de goleiro não é uma posição para ser exercida por jogadores negros. Eu acho que o Eric falou tudo, né? Você imagina assim, eu sempre falo de NFL como um cara que só vê o jogo. Eu não tenho nenhuma capacidade de analisar nada profundamente. Mas quando eu vejo jogos do college, a distância do college para a NFL é tão gigantesca, pelo menos para mim, em termos de qualquer coisa, de defesa, da qualidade de pensar o jogo dos caras que estão por ali e tudo mais, que de repente você sai de um ambiente que tem as suas dificuldades do seu macrocosmo de NFL. Você quer que um cara que sai dessa situação e que vá para a NFL e já seja capaz de fazer tudo, absolutamente tudo, na sua primeira temporada? Eu acho um troço... eu acho que é estupidez de quem fala isso. O Trevor Lawrence, lá, que era de Georgia, como é que é? Não, qual aquele dos laranjadinhos lá? Clemson. Era espetacular. A primeira temporada dele na NFL foi legal, foi uma ótima temporada. Foi uma temporada aquilo que ele fazia enquanto jogador de college? Me parece que não. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é você entender que o processo, pelo menos por uma primeira etapa, uma primeira temporada para o cara, é aprender a jogar naquele ambiente ali. Então, eu não sei, essas coisas me deixam bastante intrigado sobre categorizar, classificar uma pessoa que pode ou não fazer determinada coisa porque ela é branca ou é preta ou qualquer coisa que o valha. Eu acho estranho isso. Eu joguei porque foi o que eu falei para vocês. Foi uma pergunta sem objetivos nenhum, nem para complicar ninguém. Eu realmente li sobre isso. Eu li alguns comentários relacionados a isso e eu quis jogar uma pergunta bem honesta mesmo. Porque eu também, sinceramente, não vejo isso. Estou no mesmo patamar que o Eric. E são exatamente as mesmas observações.
eu acho que quando a gente vê um quarterback no college, quando o cara destaca como o Lawrence, o cara destaca muito. Aí você fala, pô, o cara tem um nível de processamento que é diferenciado. O Lamar Jackson, quando o pessoal metia o pau nele, você pegava os números do Lamar Jackson, você colocava ele no número de qualquer outro que estava jogando no mesmo ano que ele. Você fala assim, pô, realmente, o cara tem um processamento diferente. O cara tem um atleticismo diferente. O cara tá... Não, é difícil falar tá pronto, né? Porque eu acho que nunca ninguém tá pronto. Eu acho que a gente nunca tá pronto para nada. A gente sempre precisa daquele pouquinho a mais ali num estudo, numa preparação, enfim. Mas você fala assim, pô, esse cara já tá diferente do que tá no college. Então, para mim, os caras que se destacam no college é porque os caras têm alguma coisa ali para mostrar. E aí, meus pontos são igualzinhos, velho. O Bryce Young, por conta do físico dele, realmente, ele é menor que o Kyler Murray. Nas medições saíram, a mão dele também, aquele negócio da mão que a gente brincou do Pickett, entra tudo na mesma coisa pro Bryce Young. O CJ Stroud também, a gente sempre fala de Ohio State, mas até que ponto será também que essa flag de Ohio State não é culpa do Urban Meyer também? E ele não está mais lá, né? E o Richards, desses todos quando eu falo, o Levis e o Richardson, para mim, tudo bem, o Levis parece ter um puta braço, parece ter um alcance absurdo, um atleticismo também interessante. O Richardson é um monstro, não é à toa que ele está em primeiro lá na lista de físico que soltaram do Combine histórico aí. Mas o Bryce Young e o CJ Stroud, eu acho que eles realmente são diferenciados. Eu realmente acho que são diferenciados, então eu acho que deveria ir atrás dele. Eu vou bater sempre nisso. Eu posso queimar a língua nas 3 primeiras temporadas dele, né? Como eu também já falei que, nossa, eu achava maravilhoso puta que caramba, até esqueci o nome dele, que jogou até em Miami lá. Meu Deus, Josh Rosen. Eu falava absurdo, que o cara tava prontaço, queimei a língua pra caramba, mas aí eu queimei a língua com um monte de gente junto, né? Mas eu acho que é um caso que não tem, tá puramente sendo analisado com essas flags que já são de cada um, e além do tamanho do Bryce Young, tem a questão também de quarterback de Alabama, não falamos isso. É difícil ter um quarterback de Alabama que se destaca. E o running back também tem esse problema. Tem uns que sai lá e funciona, mas no geral é aquele negócio como que é? Que é fresquinha porque vende mais porque fresquinha, a mesma coisa. Tostines. É isso. Então, mas beleza. Era isso. Fora, você viu bastante Combine, Eric. Tem mais alguém que você destacaria aí? Falando, eu acho que os quarterbacks... mesmo. O cara que chamou a atenção fisicamente foi o tight end, que teve umas medições absurdas. Deixa eu até ver se eu acho aqui rapidinho. O cara que saltou umas 8 jardas assim, parado. O cara realmente era Darnell Washington. Esse é o nome do cara. O cara que passou na frente do Kincaid. Todo mundo falava do Kincaid e o Washington foi melhor, né? Realmente. Boa. Mas é isso. Faremos live do draft esse ano, tá? Esse ano teremos live do draft, sim. Não sei quem vai participar ainda, porque é aquela live maçante que a gente fica 4 horas falando abobrinha e esperando aparecer o Goodell. Mas, enfim, faremos porque é divertido. O Fernandão sempre aparece no começo, conversa com a gente, troca uma ideia. Só pedir pro Rafik gravar o Goodell para, né, a gente soltar quando ele aparecer. Beleza, muito bom. Então é isso. 4 quarterbacks: Anthony Richardson, Will Levis, CJ Stroud e Bryce Young. Eu acho que esses 4 saem até a 10ª pick. É minha bold. Eu concordo com o senhor. Então, vamos ver o que vai ficar. E eu tô achando que depois disso, o drop é gigantesco, né? É gigantesco. Sim, não. É triste. Qual que é o menino de... Tem um menino de Tennessee que tá machucado, isso, né? Que tá machucado, esqueci o nome dele. Mas ele era um prospecto interessante também. Mas tem que ser alguém que, sei lá, a gente tá falando em 3ª rodada, e aí tem o Bennett de Georgia, que é quase a minha idade, também deve ser lá pela 4ª ou 5ª rodada. Nossa, esse ficou um tempão, hein? Esse ficou um tempão lá em Georgia. Esse gostava de estudar. Esse gostava de estudar. Ou não gostava, né? Esse ponto também. Mas beleza. O Eric falou um negócio, enquanto a gente estava falando dos quarterbacks, sobre criar expectativas em cima de jovens,
né? Jogar, esperança, tudo. E esse último ponto, antes da gente ir para o Tailgate Spread, é justamente sobre isso. Sobre esse ponto já ia aparecer uns 4 podcasts para trás, eu acho, 3, 4 podcasts para trás, e o Eric lançou uma flag, e aí eu ouvi a flag dele, aquele negócio de antes de rebater, escute. Refleti muito sobre a fala do Eric, e falei assim, realmente, da forma que eu queria levar, isso pode soar muito estranho, e eu não quero soar estranho, porque não é o que eu imagino, eu estava só revoltado naquele momento. Então, passou alguns dias, tivemos mais coisas acontecendo, e agora a gente vai falar de uma outra perspectiva. Vamos tentar falar um pouco das camadas que tem sobre isso, baseado na reação que a imprensa tem tido. Eu não estou falando nem Brasil, estou falando mundial. Nos Estados Unidos isso rolou muito forte também, como ataques, e não como vamos entender o que acontece. Eu vou citar uma grande pensadora brasileira, Anitta. Se você quer mudar o comportamento de um local, mude as condições que você tem daquele local ali, né? Então, assim, se você reclama do que é cantado no funk, então mude a realidade daquelas pessoas para que o funk não seja cantado daquela forma, ou enfim. E eu acho que tem um pouco disso também, antes de querer só jogar pedra e xingar. O Jamoran, grande Jamoran, é um garoto espetacular, tem um talento absurdo e é um dos jogadores, se não for o mais, é um dos jogadores mais empolgantes de ver na NBA. Eu acho que nós 3 aqui concordamos com isso, né? É um atleticismo absurdo. Meu palpite de MVP para essa temporada, inclusive, né? Eu disse que o Jamoran seria o MVP dessa temporada. A gente vai falar isso daqui a pouquinho no Tailgate Spread, mas esse assunto de agora pode ser um negócio que afete isso. Mas, enfim, teve uns papos de que pós o jogo contra o Indiana Pacers, uns amigos dele invadiram a quadra, apontaram dedos e tiveram trocas de farpas com os jogadores do Indiana Pacers. Posteriormente a isso, um carro ficou rondando o ônibus, não dos jogadores, mas do staff dos Pacers, e apontava uma mira que, segundo essas reportagens e tudo mais, era uma mira que estava numa arma. Então começou isso. Enfim, eram poucas evidências, a NBA congelou a investigação, falou que não era suficiente para uma acusação nem nada. Futuramente, teve mais um caso do Jamoran brigando com um jovem e mostrando uma arma e tudo mais. E aí, novamente, aliado a tudo isso que aconteceu com o Jamoran, a gente também viu um desempenho do Grizzlies caindo e um desempenho de um time que estava querendo ser um time marrento, um Pistons 2.0, só que de uma forma que não era como um Pistons. Acho que era basicamente isso, se eu posso dizer. Agora, nessa última semana, aparece o Jamoran numa balada, mostrando uma arma no seu stories do Instagram. Na hora que eu vi isso, eu mandei para eles e falei assim, olha ele querendo pintar uma de Iverson, tô começando a gostar mais dele. Mas eu acho que, tirando a brincadeira e tirando a raiva que eu fiquei na época, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, porra, o que esse moleque tá achando que é? Tá louco? É maluco? O que ele tá fazendo e tal? E depois de parar de refletir, eu vou deixar o Eric falar e explicar até como a gente conversou sobre isso. Hoje me preocupa mais a vida dele em quadra e o quanto fora vai atrapalhar e como isso vai ser cuidado, porque é muito fácil todo mundo apontar o dedo e falar assim, é um marginal, é um safado, que nem faziam na NBA lá no passado, que era uma liga de marginais e que não sei o que, não sei o que lá, e não entender as camadas e não entender da onde vem o mundo que vive e o que carrega para dentro. E aí um papo que eu já falei lá atrás, nos primeiros podcasts, de como a gente prepara atletas e nunca prepara seres humanos. A gente nunca prepara cidadão, né? Então, primeiro erro desse cara que você só preparou como atleta, a gente vai lá e crucifica. E tá errado. Tá errado. Eric, falei demais. Deixa o Fernandão falar primeiro nessa, porque tu sabe que eu vou acabar divagando um pouquinho. Tá bom. Eu quero o contexto do que o mestre Fernandão acha, que é o cara que tem uma visão de mundo também, não é só de esporte, então eu queria entender um pouquinho da percepção dele sobre esse assunto. Patrãozinho, Eric, começa a fala sendo um trecho de um livro chamado
a família do Karl Marx e Friedrich Engels, em que eles dizem o seguinte: se o homem é fruto das circunstâncias, então é preciso criar as circunstâncias humanamente. Olha, exatamente isso que nós estamos falando sobre o Jamoran. Exatamente. É claro que isso não vai servir, em hipótese alguma, para justificar qualquer tipo de deslize social ou qualquer coisa que possa ser enquadrado como uma contravenção, um crime, ou qualquer coisa que o valha. Mas qualquer atitude de qualquer ser humano, pelo menos, se não em todos os casos, mas na imensa maioria dos casos, existe alguma coisa anterior. Existe alguma coisa anterior. O Jamoran não é o Jamoran daqui para frente. O Jamoran é tudo aquilo que ele traz consigo das suas experiências como criança, como adolescente, nas realidades que ele experimentou durante o tempo de vida dele, em que ele não era uma estrela da NBA, em que talvez ele não fosse uma estrela do basquete universitário ou qualquer coisa que pareça. E se você faz qualquer análise da atitude do Jamoran ou de qualquer ser humano, simplesmente a partir de um ponto, daquele determinado ponto, e dá uma olhadinha para trás em como se construiu esse ser humano, em como se construiu essa personalidade, você vai cometer um erro. E aí eu volto e cito uma frase do Leonardo Boff, que eu gosto muito, que ele sempre diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nós falamos do Jamoran a partir do nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista não é o ponto de vista do Jamoran. Não quer dizer que a gente não possa falar das coisas. É claro que nós podemos falar das coisas. Claro. Somos seres pensantes, temos crítica, queremos nos posicionar diante das coisas que acontecem. Mas nunca podemos esquecer que a gente fala sempre de um ponto de vista. Sempre de um ponto. Que não necessariamente é o ponto da pessoa que nós estamos falando. Então, deixar de compreender isso é um erro. O que não quer dizer que o cara portar uma arma numa balada, numa boate, seja algo que você recomende, acho que vai ser legal. Não é. Mas falar disso somente assim, o cara é um marginal que estava numa boate segurando uma arma. Não é isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E a gente vê aqui todo santo dia no Brasil, né? Porque Estados Unidos e Brasil, em certa medida, se assemelham no processo de formação da sua cidadania. Dois países fundamentados basicamente na escravidão negra, que nunca resolveram isso de maneira correta, nunca, aliás, de maneira correta, nunca resolveram isso, correto ou incorreta, nunca resolveram. Varreram para sempre para debaixo dos panos as questões consequentes da escravidão negra, e uma dessas consequências da escravidão negra é uma exacerbação profunda do racismo. E qualquer crítica que a gente faça em relação ao Jamoran, em que a gente não considere um laivo de racismo nessa análise, também é um erro. Também é um erro. Então, eu acho que é muito disso. Longe de achar que é massa o que o Jamoran fez. Nunca é. Agora, é só aquilo? O Jamoran é aquilo? Eu acho que não. Só um ponto do que o Fernandão falou, que eu queria falar rapidinho, Eric. Eu acho que isso do Fernandão, do comecinho lá, de uma parte, deu para pegar como a gente tem alguns vieses inconscientes. Estou usando essa palavra porque eu ouvi hoje. E eu acho, e assim, eu quero posicionar para que ninguém pense alguma coisa e fale, sou a pior pessoa do mundo. Porque não, eu caí nesse viés inconsciente de falar que o cara estava errado. Eu falei, o cara é um safado, o que ele tá fazendo? O que ele tá achando que é? A primeira coisa que eu fiz foi apontar o dedo. Eu fiz isso. Eu que faço, eu que tô falando da gente mudar o formato do podcast, falar disso, falar aquilo, eu acabei fazendo isso. Então, assim, beleza, a gente achar. Só que eu acho que a gente tem que colocar sempre o pé atrás e fazer exatamente isso do Fernandão. Tentar colocar o ponto do outro lado. Porque
Porque é isso. É isso. Quando eu parei e refleti e falei assim, putz, será que eu tô vendo certo isso? Inclusive, uma das dicas é justamente para vocês entenderem esses pontos. Vai lá, Mas não vou mais te assim, atrapalhar. não, que foi uma discussão mesmo que a gente teve e foi importante, porque era o momento da gente ouvir e não falar. E assim, o que pegou para mim e o porquê eu fui tão enfático naquele assunto foi porque eu senti, e assim, aí tá dentro de ti isso. O emocional pegou porque o primeiro caso foi com o teu time. E pegou de um jeito que eu falei, ele vai falar de uma forma que o emocional vai superar o racional. Mas, assim, esse é um assunto, e eu uso o termo camadas, porque ele tem muitas camadas. E a gente não voltou ainda esse ano, a gente vai tentar voltar, mas o Brunão, que faz o De Cabeça comigo, ele me mandou um videozinho outro dia, mais um homem branco fazendo um podcast. Porque grupo da humanidade que quer dar opinião sobre tudo, né? O homem branco realmente é um negócio impressionante. Mas, então, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente... Assim, o Fernandão acertou na mosca. O que eu quero colocar de camadas, assim? Por que esse assunto, para mim, é tão importante? Porque são vários contextos. Então, vamos começar pelo contexto de cidade de Memphis. Cidade de Memphis, quinta cidade mais violenta dos Estados Unidos. E assim, eu conheço Memphis, adoro Memphis. Todo mundo tem que ir para Memphis para visitar o Museu dos Direitos Humanos. É um dos lugares mais maravilhosos, mais fantásticos que eu já fui na minha vida. Mas é uma cidade em que a questão racial e a questão de dificuldade econômica, diferença econômica, ela é gritante. Então, você junta essa questão da violência e aí você começa a fazer esses links. Um jovem negro querendo ser líder nessa cidade, querendo ser um cara importante nessa cidade, o comportamento dele é influenciado pelo meio ambiente. Coisas que a gente, quando a gente discutiu, o que eu falei? A gente, como branco de meia idade, a gente não consegue entender o que é importante para um jovem negro. A gente não consegue. A gente pode opinar, a gente pode ler, estudar, ver documentário, filme. Talvez dentro do Moran existia essa coisa importante de ele se mostrar como um tough guy dentro da cidade, porque fazia parte da coisa de liderança dele, que fazia parte daquilo que ele trazia como um homem negro líder de seu grupo. Criar a casca da sobrevivência. Isso, porque aí volta a questão de que morreu um rapper ano passado em Memphis, que foi assassinado, e a gente volta para o Tupac, a gente volta para o Big. Esses caras fazia sentido viver esse tipo de vida, porque a imagem deles trazia, e desculpa, eu vou falar como eu sempre falo, trazia retorno financeiro. Agir daquele jeito trazia retorno financeiro para esses caras, mas eles acabaram virando modelo para muita gente em dificuldade, que via aquilo como a única forma de sair da situação difícil econômica em que estava. Eu não sei se o Ja Morant se enquadra nesse caso. Aparentemente ele vem de uma família certinha, pai e mãe trabalhadores, foi para college, mas fica a imagem, fica essa coisa que a gente não consegue entender. Então, essa é uma camada. É a cidade onde Martin Luther King foi assassinado. Então, é uma cidade sedenta por líderes negros que tragam impacto para a comunidade. Então, tem todos esses pontos. Falando tudo isso, eu estou justificando as ações dele? Não. O que eu falei para o Felipe essa semana? Eu me sinto no direito de opinar sobre as decisões e não sobre o comportamento. As decisões foram erradas. Principalmente, vamos pegar a última, que a gente tem todos os fatos, que é ele, um strip club em Denver, com uma arma na mão, ele mesmo filmando, então não tem como usar, porque alguém filmou, porque eu não sabia. Não. Ele fez questão de mostrar essa imagem. E aí entra para mim a questão dele. Ele só está nessa posição porque ele faz parte de uma instituição que permite que ele ganhe uma quantidade de dinheiro que 99,9% das pessoas não conseguem, por méritos dele, mas ele faz parte dessa instituição e ele tem que seguir as regras dessa instituição
e entender que ele precisa servir de modelo para um público que permita que ele ganhe esse tipo de dinheiro. Então, assim, o meu primeiro receio com ele foi, cara, você está colocando tudo a perder. Não no sentido de que dinheiro é importante ou não sou eu que vou jogar isso para ele. Talvez, na cabeça dele até agora, ele achava que ter essa postura e ser esse líder tough guy fizesse ele mais feliz. Eu não tenho como dar essa resposta. O que eu não posso, o que eu tenho que dizer é, ele não pode achar que ele tem o direito de agir dessa forma e continuar a receber o tipo de dinheiro que ele recebe e ser o tipo de ídolo que ele é. Então tem esse layer, tem essa camada de ele faz parte de uma instituição que precisa manter uma boa imagem. E não é a boa imagem estilo que o David Stern tentou fazer na década de 90, não é isso. Não é o que o David Stern tentou fazer com o Steven Jackson, com o Allen Iverson, não é isso. É simplesmente que entender que, cara, criança faz parte do público-alvo da NBA. E não é uma imagem, não é um tipo de comportamento que o Silver quer e que a NBA quer. Então ele tem que aceitar isso. Então por isso a punição e por isso ele tem que ficar... ele tem que repensar o que ele quer da vida. Mas, entende? É muito complexo, cara. É muito complexo essa questão de... A gente não sabe de onde ele veio, mas a gente sabe que existe uma exemplificação do homem negro de sucesso jovem que pode se contextualizar dentro dessa figura de tough guy, mas que não cruza com a questão de ser um ídolo da NBA. Ele não pode ser as duas coisas. Então, tá todo mundo falando assim, todo mundo quer ajudá-lo, eu quero que ele encontre o que seja melhor para ele. A única coisa que ele não vai poder fazer é manter as duas coisas, porque elas não cruzam entre si. Exatamente. O ponto que você falou da imagem que ele quer passar é o da criação. Às vezes é a criação da casca que você faz para sobreviver num determinado local. É o que eu te interrompi lá para falar aquela hora. E sobre isso que você falou, dele repensar, ele soltou uma nota falando isso. Eu preciso repensar as minhas atitudes para quando eu preciso desestressar. Beleza, cara, ok, eu acho que é válido. Gente, eu enchi a cara na idade dele. Eu enchi a cara de forma homérica, direto, só que era o Eric que só tinha dinheiro para tomar Brahma, ia pro boteco tomar Brahma, mas enchia a cara e fazia... Eu não sou um cara de arma, mas enchia a cara e chegava em casa podre. Então, assim, eu não posso jogar essa parte. O ponto o que é a analogia que eu faço? A partir do momento que na minha carreira eu assumi um papel de gestão, eu parei de beber em festa de firma, porque eu entendia que colocava um risco desnecessário para a minha imagem dentro de um cenário de empresa e entretenimento. Ele tem que pensar isso. Ele não é o controlar a vida dele, mas é o entender que esse papel de tough guy e esse papel de ídolo da NBA, eles não encaixam. E que se ele cometer algum crime, que ele pague por todos os crimes que ele cometeu. Isso a gente não... De novo, a gente tem o direito de opinar sobre as ações, não sobre o comportamento. Sim. E acho também, né, que a gente tem que... o Eric falou sobre essa coisa de o jogador NBA e, sobretudo, um astro como é o Ja Morant serem boas referências para as pessoas que estão assistindo, sobretudo para as crianças e jovens assistindo. Mas existe uma dicotomia também de que quem são as referências para o Ja Morant? Para o menino, para o adolescente Ja Morant? De onde é que ele tira as referências dele? E aí se pergunta, o cara tem condição de dar aquilo que ele não tem como referência? E eu não estou dizendo que categoricamente as referências do Ja Morant não sejam boas referências, mas sendo todo o processo de segregação, racismo, discriminação da população tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a realidade de miséria, de pobreza, negro crescem nesses dois países. Qual é a referência? Qual é o ponto em que o Ja Morant se fundamenta para ser um exemplo? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar. Outra coisa, falando de um cara que tem o quê? 23 anos, 22 anos, e que de repente é o provedor de tudo da família. E acho que, querendo ou não, e aí, claro, cada ser humano é um ser humano, mas acho que todos nós, com 22 anos, se tivéssemos na conta bancária
uns cento e poucos milhões de dólares, fôssemos responsáveis por todos que estão do nosso lado, a gente poderia ter a ideia de querer se afirmar de uma maneira mais contundente, mais violenta, no seguinte sentido: eu dou tudo para vocês, mas quem manda nesse negócio aqui sou eu. E eu quero demonstrar claramente para todo mundo que está do meu lado que quem manda nesse negócio aqui sou eu. Ele poderia fazer isso de diversas outras maneiras, mas, de novo, de onde é que o Jamoran fala? Qual é o ponto da fala do Jamoran? Da construção do ser humano Jamoran? Será um ponto de construção em que ele poderia exercer essa liderança e essa influência nas pessoas que estão ao redor dele de uma maneira leve, ou talvez por conta da construção do ser humano Jamoran, talvez a única maneira de ele se colocar de maneira firme é dizer o seguinte, bater a mão em cima da mesa e dizer: aqui quem manda sou eu. Eu dou o dinheiro para vocês, mas também na hora que eu quiser fazer o que eu quiser fazer, ninguém tem que falar nada, porque quem manda aqui sou eu. Então, tem muitas coisas circulando em torno da formação de qualquer ser humano, né? E aqui não vou... Tem tanta coisa que a gente pode ler, Norbert Elias, pode ler no Brasil Resultado, de Fernandes, que traçam um pouco da perspectiva da formação dos povos, da nossa identidade enquanto brasileiro, e aí, a partir disso, entender como é que cada um de nós se comporta diante de determinadas situações. Nós estamos aqui, nós três, pessoas acima dos 30 anos, um já perto dos 50, outro bem perto dos 50, outro mais perto dos 40, todo mundo aqui branco, todo mundo aqui vive dos seus privilégios brancos, ainda que isso não seja algo que seja exercido conscientemente, mas a gente vive um ambiente de racismo estrutural onde a nação branco já é uma manifestação racista, ainda que você não seja, no frigir dos ovos, uma pessoa racista, mas se aproveita de uma condição de uma estrutura racista. Isso é aqui, isso é nos Estados Unidos, porque eu já falei, a formação dos povos é muito semelhante. Desconsiderar isso, para qualquer análise, é injusto. E aí o Eric falou muito bem, se cometeu algum crime, se vai se chegar à confirmação de um cometimento de crime, que pague o que tem que pagar. Você pode não concordar com a lei, mas a lei existe, então não é muito o que fazer contra isso. Mas desconsiderar essas coisas que antes, eu acho um problema. E assim, né, ainda bem que aconteceu do jeito que aconteceu, do tipo do gotcha moment dele ser um vídeo de Instagram com uma arma na mão. Porque assim, ouvindo o Fernandão falar, e eu concordo com tudo que o Fernandão falou, mas o ponto que pega para mim é esse tipo de comportamento que o Fernandão descreveu, que é comum e que a gente não pode julgar, porque, de novo, a gente vem de outro background, mas é o cenário perfeito para violência doméstica. A gente começa a entrar em outros cenários aí que, tipo, aí você não pode justificar uma violência doméstica, ou uma violência contra uma criança, ou uma violência contra uma mulher, principalmente no dia de hoje, né, que a gente está gravando, só porque veio de um background. Ele explica, mas ele não justifica. Então, ainda bem que aconteceu dessa forma. Eu acho que, assim, vai ser bom para todo mundo. Espero que ele consiga achar o caminho certo dele, porque realmente o talento dele é fora de série. As investigações da NBA realmente foram cessadas por ele, com esses casos dele. Eu acho que ele vai pegar um gancho só de 50 dias, parece, e depois já retorna. Esse é o final de contas aí do Jamoran. Mas é uma cebola, isso é uma cebola. Cheio de camada. E, patrãozinho, eu estava lendo um pouquinho antes da gente entrar aqui para gravar, de que um analista falando da possibilidade de o Memphis contratar o Carmelo Anthony para ser uma espécie de mentor do Jamoran. Muito porque ele justifica isso dizendo que o Carmelo Anthony passou por problemas parecidos, um início de carreira em que o comportamento era mais ou menos esse, e o Carmelo superou essa fase. É um cara já veteraníssimo de NBA, talvez para o time do Memphis, enquanto jogador dentro da quadra, possa não acrescentar tanta coisa assim,
mas para ser uma espécie de mentor, de tutor do Ja Morant seria algo interessante. Então vamos ver se há esse movimento, né, que o Carmelo do Lakers é um agente livre e ninguém ainda se interessou por ele, pode ser que essa figura do mentor seja importante agora para Memphis e também para o Ja Morant. Boa. Queremos o bem do Ja. É isso. É isso. Fechamos o... Nossa, esse ponto da semana ficou um ponto grande, ficou um pontão. Muita discussão interessante. Mas agora a gente não vai bem que apostar, a gente vai só dar uns pitacos, porque March Madness está chegando. E aí sim nós vamos apostar pra cacete. Mas vamos lá. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Eric, seguinte, antes de você trazer os pontos que você falou que separou aí para a gente comentar, eu quero, já que eu falei do March Madness, eu quero trazer já uma Cinderela aqui, um caso de uma Cinderela, porque isso aqui vai ser interessante quando a gente começar a falar das apostas do March Madness. Enfim, a Cinderela desse ano me parece ser Kennesaw State. Sabe de quem eu estou falando, né, Eric? Eu não estou te vendo. Peraí, o que aconteceu com a minha tela? Sabe de quem eu estou falando? Sabe, balançou. Agora estou vendo minha tela. Mas, enfim, por quê? Porque há 3 anos, esse time de Kennesaw State teve uma temporada de 1 vitória e 28 derrotas. 1 vitória e 28 derrotas há 3 anos. No ano passado, eles foram 13 vitórias, 18 derrotas. Nesse ano, 26 vitórias, 8 derrotas, campeões da conferência. Então, assim, fantástico. Temos uma história para contar já nesse March Madness. Temos aí alguém que dá para a gente botar nosso dinheiro aí para brincar, Eric. Então, eu só queria abrir com isso e vamos acompanhar dentro do Tailgate Spread Kennesaw State. Tá no mudo, Eric. Eric, você tá mudo. Burro! Cansado já. A gente vai falar do March Madness a partir de semana que vem, que essa semana estão nas finais, nos torneios de conferência, né? Para ser mais correto. Então, a gente vai ter uma visão mais concreta aí de qual que vai ser o bracket e vai poder falar com mais propriedade. Só lembrando que ninguém nunca acertou até hoje o bracket completo, tá? É uma das coisas mais impressionantes da história do esporte. Ninguém nunca acertou. O que a gente vai falar hoje? Trouxe uma coisa leve, entre aspas, porque virou uma discussão gigante essa semana, mas a discussão de MVP da NBA. Então, deixa eu passar pelos odds aqui rapidinho. O favorito, o Jokic, você aposta $10, ganha 13,60. Segundo, o Embiid, você aposta 10, ganha 60. Terceiro, o Giannis, você aposta 10, ganha 70. Depois, Doncic, Tatum, Morant, que aí esquece, LeBron James também acho que esquece, e daí não tem mais nada. Então, os grandes favoritos são Jokic, Embiid e Giannis. A grande discussão é o quê? O Jokic, se ganha pela 3ª vez seguida, e só um cara na NBA até hoje conseguiu isso, que foi Larry Bird. Não. São 2, 3 vezes seguidas. Will Chamberlain e Bill Russell. Ok. 3 vezes seguidas. Will Chamberlain e Bill Russell. Talvez seja na era moderna, vai. Isso, na era moderna, Larry Bird, é isso aí. Larry Bird. Mas não seguidas. Larry Bird não ganhou seguidas. Não foi seguidas. Mas o ponto e aí entra uma discussão homérica, considerando os resultados dele nos playoffs, que foi usado contra o Giannis, o Giannis não ganhar pela 3ª vez, né, que o Giannis ganhou 2, usa-se o mesmo parâmetro com o Jokic, que está, na minha opinião, tendo a melhor temporada. Entrou-se numa discussão de racismo essa semana, que o pessoal que vota na NBA está votando no Jokic porque ele é branco. Eu vi uma análise bem legal de um jornalista negro chamado Bonomi Jones, que ele fez uma análise mais ampla, que ele falou assim, não necessariamente existe o racismo, mas existe os votantes da NBA são mais focados hoje
são mais jornalistas brancos, eles são focados mais em analytics avançados, que acabam favorecendo o Jokic. E grande parte da imprensa que não gosta do Jokic não gosta dele por causa da parte estética do jogo dele. Porque ele não é atlético, porque ele não é o cara que vai fazer jogadas, vai dominar de um jeito fisicamente ou esteticamente do jeito que os outros dominam. Eu acho o Jokic o melhor jogador da temporada, mas eu não sei se ele ganha. Eu acho que vai depender das últimas semanas da temporada, mas eu acho que essa narrativa de ganhar 3 vezes seguidas vai pesar contra ele. Eu vou dar meu palpite aqui, porque assim, para mim, MVP não pode ser só número. E aí acho que é uma discussão de MVP que rolou durante... Já tá rolando tem um tempo aí. Para mim, MVP tem que ser o cara que é realmente o cara mais valioso daquele time, para aquele time. E além disso, não pode ser só estatística. Tem que estar envolvido com a beleza e o que ele proporciona para quem está assistindo. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Porque, querendo ou não, é o que dá dinheirinho para a liga. E, na minha opinião, não tem 2 pessoas que jogaram... Aliás, eu vou falar 3 pessoas que jogaram mais divertido nessa temporada do que Giannis, Doncic e Moran. Então, para mim, o prêmio deveria estar entre esses 3. Só que quando a gente fala em dominar o jogo, como você falou, em estatísticas, Eric, aí não tem páreo pro Jokic. Não tem. Se bobear, acho que é a melhor temporada da carreira dele. Então, assim, é bizarro. É bizarro. Então, assim, as odds estão indo a favor dos números e a favor dos analytics que você está comentando. É isso. Dei meus dedinhos de prosa. Fernandão, o que você acha, my friend? Eu acho que a ideia de você colocar no mesmo lugar um cara como o Jokic, onde a gente tem o Larry Bird, o Bill Russell e o Will Chamberlain, pode ser algo que pese, porque de repente você vai colocar um cara que ainda não ganhou o título na NBA no mesmo lugar de 3 caras que são... Não precisa falar nada sobre esses 3 caras, absolutamente nada. Embora, e aí trazendo uma discussão que o Eric deu uma aula para a gente sobre essa coisa de melhor jogador de todos os tempos, maior jogador de todos os tempos, blá, 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 se a gente for levar em consideração o que o Eric falou que a gente tem que se aproveitar do melhor jogador da nossa época, daquilo que a gente está vendo, de o que faz a diferença nesse momento, se ele é melhor do que o do passado, se vai ser melhor do que os caras que virão. Não, vamos aproveitar o cara nesse exato momento, o que ele pode dar para a gente. Se a gente for pensar nisso, não tem por que não falar do Jokic como o MVP da NBA. E aí o Patrãozinho falou bem, talvez essa seja de fato a melhor temporada dele na NBA, e olha que o cara tem mantido uma regularidade de temporada regular na NBA que é coisa fora do comum. E eu não sei... Isso, né, que o Patrãozinho trouxe de beleza para o jogo e do que o Eric falou sobre a estética física do jogo, eu não vejo nenhum dos outros candidatos, com exceção do Ja Morant, mas aí o Ja Morant, pelo que a gente já falou no bloco passado, talvez não, ficou de fora dessa discussão de MVP. Eu não vejo Doncic, não vejo Embiid, por exemplo, com uma estética física e de dominação do jogo, de dominância do jogo, diferente da do Jokic, por exemplo. Não vejo. Então, não votar no Giannis porque ele é negro e porque ele é grego, não vejo também nenhum motivo para isso acontecer. Até porque o Jokic não é também americano, é sérvio. Então, não sei. Eu acho que o MVP, e diria mais, para mim, o MVP é unânime para o Jokic. Só pode ser ele. Vai ser interessante ver o que acontece. Falta pouco para a gente ter noção disso aí. Aliás, só tem só um ponto que eu acho interessante, é o quê? Falta acho que 4 semanas ou 5 semanas, né? 4 semanas para terminar a temporada. Mas uma coisa para mim do Jokic é o quê? Eu já falei, e aqui para mim é toda a imprensa americana a mesma coisa. Ninguém tem tempo para assistir tudo. Eu acho que pouca gente assiste os jogos do Denver.
Então, fica mais fácil criticar quando não existe essa ligação, mas quando você não está vendo o impacto que ele tem além da questão de analytics avançados. É problema coisa. De small marketing. É a mesma coisa que vai acontecer com o Most Improved Player. Quem vai ganhar? Jalen Brunson ou o Markkanen? Para mim, é um dos dois. Tem que ser um dos dois. Vai ganhar um mercado grande. Para mim, se quiser apostar dinheirinho no Jalen Brunson, eu acho que é garantido. Eu votaria no Markkanen porque o Brunson, apesar de ele ter uma temporada excelente, ele já teve uma temporada muito boa no passado. Sim, exatamente. Ele vem de uma temporada muito boa. Mas o papo, se você pegar até a ladder da NBA, é o Brunson número 1. Então, assim, adoro discussão de prêmio. Vai ser legal, vai ser legal. É isso. Mas bota um dinheirinho no Embidão aí, gente. Bota um dinheirinho no Embidão, porque, pô, tá pagando 6 para 1, na verdade? 6 para 1, é isso aí. Eu acho uma boa aposta. Aproveitem. Bom, vamos fechar essa paçoca que já deu o que tinha que dar. Então, diquinha. Tem duas dicas. Porque vai ter um investimento de 3 horas da sua semana que está para vender aí. É isso, basicamente é isso. Vamos primeiro para interessante, para já linkar com o assunto que a gente estava falando agora de Jamoran. É um documentário que está na Star Plus. Eu falei Netflix para vocês, mas está na Star Plus. Ainda bem que o Fernandão me avisou. Chama No Crossovers. É o julgamento do Allen Iverson em 1997? Ixi, não lembro a data agora. Não, 93, quando ele tinha 17 anos. O 7 foi o do 17. Então, de 93, quando ele tinha 17 anos, ele nem estava sonhando em ir para... Quer dizer, sonhava já para a NBA, né? Mas é um caso muito interessante. Para quem não sabe, o Iverson era de uma cidade que era extremamente racista, extremamente dividida, e é um caso num boliche, tá? Então, assim, é muito legal de ver esse documentário, porque esse documentário é antigo. E eu não vou falar para dar spoiler, mas reparem até no formato que o documentário é feito. Se você em algum momento sente alguma coisa estranha nas falas do documentário ou como a história é contada. É interessantíssimo, vale a pena para a gente ver todas essas camadas que a gente estava comentando agora, vai caber muito bem. Então assistam, vale a pena, tá no Star Plus. 1 horinha, você mata e é belíssimo. Descompressão agora, vamos falar de coisa legal. Falei dos QBs, falamos aí, brincamos bastante com os tamanhos, falei do AR-15, já vou apelidá-lo assim. Tem um filminho, a gente já deu de dica aqui, mas vale a pena, está no Star Plus agora, está até mais fácil de assistir, chama... Como que é? Em português é A Grande Escolha, em inglês é Draft Day, exatamente, com o... Kevin Costner, exatamente. E o cara que... Caramba, esqueci o nome dele, mas também é famoso o atleta lá. O atleta que vai para a NFL também é um cara famoso, um ator famoso. Mas, enfim, é um filme bem legal de ver. Ele é GM do Browns, e eu acho que o Browns nunca vai fazer o que ele fez no filme. Mas assistam, porque é um filme que eu sempre gosto de assistir antes do draft, porque dá aquela emoçãozinha assim. Ainda mais esse ano que o Coltão tá na 4ª escolha, que é exatamente a escolha que o Browns tinha. Ou é alguma troca que eles fazem, eu não lembro direito agora, mas é interessantíssimo. Assistam o Draft Day no Star Plus também e o No Crossovers no Star Plus. Tirando isso, Fernandão, Eric, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Fernandão, cuide dessa voz, Eric, cuide dessa gripe e eu vou cuidar da minha voz também, porque... Cuida da baleia. Da baleia e do estômago também, porque o negócio está feio essa semana. Mas é isso. Galera. Beijo grande para todos e a gente se vê na semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beijo, tchau.